Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui compartilhar uma palavra com vocês, que eu tô lendo o livro de Jeremias e eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que é muito boa. O título é assim: Jeremias é ameaçado de morte. Eu vou ler só algumas partes para vocês, para não ficar tão longo o vídeo, tá? Se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 26. No início diz assim: No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: Coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles essa desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor: se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Essa foi a palavra que Deus mandou Jeremias dar ao povo, tá, gente? E aí, os sacerdotes, continuando, os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar estas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: Você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se juntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Eu vou ler só até essa parte. Tá? Mas se vocês quiserem, leiam, tá? O capítulo de Jeremias 26. Bom, eu anotei algumas coisas aqui no meu caderno que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Eu escrevi assim: nesse capítulo vejo a obediência de Jeremias ao falar tudo o que Deus lhe ordenou, sem medo. Por quê? Porque Deus falou para Jeremias: vai e anuncie essa palavra que eu te mandei, sem ocultar nada, né? Sem nenhuma palavra tem que ser ocultada. Então Jeremias tinha que dizer tudo conforme o Senhor tinha falado, e assim ele fez. Obediência, ele obedeceu a Deus. E mais eu escrevi aqui: vejo também a ignorância do povo ao serem confrontados pela palavra que Jeremias profetizara. O povo, depois que ouviu aquelas palavras, quis matar Jeremias, porque ele estava falando aquilo em nome do Senhor, que o Senhor faria aquela cidade em desgraça. Mas o Senhor disse que faria se eles não se arrependessem. Mas se eles se arrependessem, Deus voltaria com a sua palavra e faria diferente, não traria a desgraça na cidade, né? E aqui também eu escrevi assim: vemos a confiança que Jeremias tem no Senhor
e não temeu ao ser ameaçado de morte, mas disse ao povo que se o matasse seriam culpados por derramar sangue inocente. Jeremias não teve medo. Jeremias falou: tudo bem, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, mas lembrem-se que vocês serão culpados por derramar sangue inocente. E isso é uma coisa que Deus detesta. Pessoas que derramam sangue inocente. Bom, eu escrevi assim também. Vemos que quando obedecemos ao Senhor e fazemos a sua vontade, coisas e pessoas se levantam para querer ser contra nós, nos matar. Hoje em dia, muitas vezes espiritualmente. Assim, gente, quando nós, que somos cristãos, nos levantamos para fazer a vontade de Deus, para obedecer a vontade de Deus, pregar a sua palavra, muitas pessoas se levantam, dizendo, querendo achar algum erro na gente, querendo nos amedrontar, dizendo que não vamos conseguir, várias coisas, levantando falsos testemunhos, e muitas vezes a gente acaba sendo morto espiritualmente, porque olhamos para aquelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tantas coisas ruins, aí pensamos assim, poxa, eu estou servindo a Deus e tanta coisa ruim está acontecendo comigo. Mas eu te digo hoje que se você está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo e confiando no Senhor, coisas vão se levantar contra você, assim como aconteceu com Jeremias. Mas se você olhar para Jesus, todo o mal, ele vai ser afastado de você. A gente vai sofrer perseguição nessa terra pelo nome de Jesus, como Jeremias já sofreu, naquele tempo. Porque aqui o povo quis matar Jeremias porque ele falou a verdade. E hoje em dia é assim mesmo também. Quando as pessoas veem alguém falando a verdade e aquilo confronta o pecado dela, ela fica assim, essa pessoa é santa, eu acho, só pode, a santinha e tal, porque está sendo confrontado. Porque nós, quando pecamos e nós ouvimos o nosso pecado sendo apontado na nossa cara, a gente quer se defender de qualquer forma, de qualquer jeito. Então foi isso que aconteceu com o povo. Foi isso que aconteceu com o povo no tempo de Jeremias, Meu esposo acabou de entrar aqui, abençoado. Quando o povo foi confrontado, então eles quiseram matar Jeremias porque eles não aceitavam que a cidade teria que ser destruída por causa do pecado, que estava acontecendo ali. Mas Deus, ele não queria destruir aquela cidade. Ele queria que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos seus erros, das suas condutas errantes. E é isso que Deus quer da gente hoje. Ele não quer destruir a nossa vida. Deus, ele não quer destruir a nossa cidade com essa pandemia, com essas coisas que estão acontecendo, o mundo todo com terremotos e tudo. Deus não quer destruir. Deus não quer que nós vamos para o inferno. Deus não quer isso. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós reconheçamos que Ele é Deus, que nós viemos pedir perdão dEle. É isso que Deus quer. Porque senão Ele não nos daria chances, Ele não nos daria um dia após o outro para que a gente viesse se arrepender. Por que você acha que você está vivo até hoje? Você acha que é porque pela força do seu braço? Você acha que é porque você se alimenta bem? Você acha que é porque você faz exercício, faz caminhada, faz isso? Não, porque eu não faço nada dessas coisas, gente. Eu tô viva porque Deus tem misericórdia da minha vida. Porque Deus me dá a oportunidade de eu me arrepender todos os dias. Deus me dá uma nova chance a cada dia que eu abro os meus olhos, que eu respiro. Deus me dá uma nova chance. E Ele te dá uma nova chance também.
para que você venha se arrepender dos seus maus caminhos, para que você venha se entregar verdadeiramente para Ele, porque é isso que Ele quer. Eu escrevi mais aqui. Se a nossa confiança está em Deus, nada pode nos separar dele. A Bíblia fala que nem a altura e nem a profundidade, nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor do Senhor. Quando nós estamos firmados, alicerçados no Senhor, nada pode nos separar do amor dele. Ele não vai de uma hora para outra olhar para mim e dizer: não, eu não te quero mais, eu não te quero mais, eu cansei de ti. Ele não vai, gente. Ele não vai dizer isso para ti. A cada dia Deus vai te amar, cada dia mais, assim como Ele me ama, assim como eu sinto o amor dele por mim. Hoje eu consigo sentir o amor de Deus por mim. Antes eu não conseguia. Eu não conseguia, eu vivia em busca de um amor que não existia entre os homens. Um amor que não... Eu queria um amor que fizesse tudo por mim, um amor que me amasse, que me perdoasse, um amor que cuidasse de mim, que me tratasse como uma princesa. E é assim que Deus me trata. E é assim que Deus me ama. Deus faz tudo por mim, Deus cuida de mim, Deus me livra do mal. Deus me ama todos os dias da minha vida. Ele cuida de mim. Deus hoje para mim, Ele é tudo. Tudo, Ele é tudo o que eu preciso. Ainda que o mundo não me queira, se Deus me quiser, para mim tá tudo bem. Para mim tá tudo bem. Antes eu queria viver rodeada de gente. Antes eu queria viver rodeada de amigos. Eu queria ser amada. Eu queria ser querida pela sociedade. Eu achava incrível as pessoas. Uma pessoa que falava com todo mundo, que se dava bem com todo mundo, mas eu não era assim e eu me sentia ruim por isso. Falei, meu Deus, o que eu tenho de errado? Por que as pessoas não gostam de mim? Mas não, eu estava procurando no mundo o que eu só ia encontrar em Deus. O que eu só encontrei em Deus. Hoje eu não tenho muitos amigos, mas os poucos que eu tenho eu dou valor. Eu dou valor, porque antes eu queria dar valor nas pessoas que não me queriam, que não estavam nem aí pra mim. Não que hoje não, mas elas vivem pra lá e eu vivo pra cá, isso não me afeta mais, porque o amor de Deus é o bastante pra mim. Então hoje eu me sinto uma pessoa completa. Mas vocês podem até dizer assim: ah, mas tu já é casada, tu já tem a tua filha, tu já tem a tua família. E eu digo pra vocês, tudo isso foi Deus que me deu. Deus que me deu, não foi eu que conquistei. Não foi eu que, com a minha própria força, com a minha sensualidade, que eu consegui o meu esposo, não. Foi Deus que me deu ele. Eu orei por ele. Não pelo Nick, diretamente. Não sabia o nome dele. Falei, Deus, eu quero um marido. E eu disse as características do meu marido que eu queria para Deus. Falei, Deus, eu quero um marido assim, assim, assim. E ele me deu. E eu estava afastada da igreja. Mas mesmo assim, Deus, ele olhava para mim e ele me ouvia. Mesmo eu errando. Mesmo eu praticando o pecado. Hoje eu sou pecadora sim. Mas não sou pecadora praticante de... Não que eu saia da minha casa e vá praticar o pecado porque eu quero. Não. Hoje todos nós somos pecadores, mas existem os pecadores que praticam o pecado. E existe as pessoas que não são praticantes, mas que mesmo assim pecam porque é da natureza humana. Nós ainda não somos perfeitos. Nós pecamos no olhar, no ouvir, no falar, no pensar. Muitas vezes estamos bem tranquilinhos lá na nossa cama, na nossa casa, e daí vem um pensamento
perverso, um pensamento, sei lá. Muitas vezes também vemos o outro fazendo uma coisa que, o fulano, pecamos porque somos carnais ainda, né? Mas é por isso que Deus nos dá a oportunidade todos os dias, dia após dia, Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. E era isso que Ele queria desse povo aqui. Deus não queria matar esse povo. Deus não queria destruir a cidade dele, mas Ele ia destruir se eles não se arrependessem. Porque Deus é assim. Ele é sim ou Ele é não. E Ele diz na sua palavra que se você é ruim, mas e Ele tem aquele plano para ti por exemplo, Deus tinha o plano para essa cidade de destruição, porque o pecado do ser humano naquela época já estava no limite, entendeu? Então Deus tinha um plano de morte para essa cidade. Mas se essa cidade, se esse povo se arrependesse, pedisse perdão dos seus pecados e tudo mais, Deus tiraria aquele plano de morte e traçaria um novo plano de vida. É isso que Ele faz com a gente, foi isso que Ele fez comigo. Se eu continuasse no caminho que eu estava antes de eu conhecer o meu esposo, de eu voltar para Jesus, antes de eu voltar para Jesus, se eu permanecesse naquele caminho, o plano que tinha para mim naquele caminho era de morte e não de vida. Era um caminho que só me levaria ao inferno. E eu reconheci isso. Quando Deus me deu meu esposo, eu falei, agora eu vou te servir. Falei, a gente conversou, eu e meu esposo, a gente conversou. Nós vamos casar, fechar todas as brechas para servir ao Senhor. E a gente casou e servimos ao Senhor. Temos nossos altos e baixos, temos como qualquer pessoa, porque, como eu disse, nós não somos perfeitos. O cristão cai, mas ele escolhe se ele quer ficar lá no chão ou se ele vai se levantar e prosseguir. Porque quem tem Deus verdadeiramente não fica caído. Ele tropeça, mas não fica caído. Ele se levanta, olha para Jesus e segue em frente. Eu escrevi mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Tá escrito aqui. Eu escrevi assim: e ainda que morramos por pregar a verdade de Cristo, viveremos para Ele e com Ele para sempre. Deus, como o apóstolo Paulo disse, eu amo Paulo porque ele é top. Paulo é top. Porque quando Jesus apareceu para ele, e dali em diante ele não voltou para trás. Ele não olhou para trás para querer voltar para o que ele fazia antes. Porque antes Paulo era perseguidor dos cristãos e agora ele passou a ser perseguido. Que incrível. E Paulo disse assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se eu vivo para Cristo. E se eu morro por Cristo. Eu vou viver para Ele e vou morrer e ter a vida eterna. Porque é isso que Deus tem para nós, guardado para nós. Amém? Então eu digo para você, se arrependa dos seus pecados, da sua má conduta. Se arrependa de tudo que você fez esses anos todos. Desde quando você se entende por gente. Se arrependa e volte para Jesus.
porque Ele tem um plano de paz para ti. Ele tem um plano de felicidade para ti. Ele tem um plano de vida eterna para ti. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você conhece a Jesus, você é liberto verdadeiramente. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!